Bom dia, boa noite ou boa sorte, dependendo do estrago que a esquerda fez hoje. Você já imaginou a Argentina ensinando economia pra gente? É como ver o Vasco dar aula de como ser campeão em 2025 para Palmeiras e Flamengo. É tipo ver o Tiririca virando ministro da Educação ou o Didi Mocó escrevendo a Constituição. E mesmo assim, pasme, o Didi já fez mais sentido do que o Lula falando sobre o dólar. Durante anos, rimos dos hermanos. Crise, inflação, papel higiênico por quilo, eles se afundavam em peronismo enquanto a gente aqui do lado se achava a locomotiva da América Latina. Mas tinha um detalhe, a locomotiva era movida a estatal. Então veio Milei, o louco, o anarcocapitalista, o homem que cortou ministérios, reduziu estatais, passou a motosserra onde todo político só passa o pano. A inflação caiu, o câmbio estabilizou, o investidor voltou. Enquanto isso, o Brasil lançou um novo PAC, Plano de Ampliar a Confusão. A verdade é que a Argentina, depois de quase virar um Mad Max do Mercosul, resolveu reagir. Cortou ministérios, acabou com as mordomias, enfrentou o monstro estatal e o peso, aquele que antes só servia para embrulhar alfajor, agora começa a se valorizar. O FMI, que antes tratava Buenos Aires como paciente terminal, agora está levantando a sobrancelha. O investidor que fugia como se fosse carnaval fora de época, voltou com um olhar desconfiado, mas voltou. Enquanto isso, no Brasil, o governo Lula aumenta gastos, cria imposto novo toda hora, ressuscita sindicalista. A diferença? Na Argentina, o Estado apanha. Aqui, ele ganha aumento. Enquanto Milei fala em privatização, Lula fala em taxar a Shen. Enquanto a Argentina fecha estatais, o Brasil inventa novas passas. O problema é que aqui tem muito molho e pouca carne. A esquerda aqui diz que Milei era fascista, radical, desumano. Disseram que cortar ministérios era atentar contra o serviço público, como se o ministério resolvesse alguma coisa além do contra-cheque do indicado. Preferiram seguir criando cargos, emendas e impostos com nomes bonitos. Imposto do bem, só faltou um empréstimo compulsório da esperança. A Argentina cortou privilégios. O Brasil criou mais 300 cargos na presidência. A Argentina segurou o câmbio. O Brasil liberou mais verba para emenda parlamentar. A Argentina enfrentou a realidade. A gente aqui continua dizendo que o problema é o neoliberalismo, como se o socialismo argentino tivesse dado certo em Marte. A diferença é que a Argentina assumiu o preço da mudança. Fez fila no mercado? Sim. Apertou o cinto? Sim. Mas escolheu mudar. Aqui, a gente prefere pagar a conta escondido, com inflação silenciosa, com dólar a 6, com juro estrangulando quem produz. O povo argentino apanhou tanto que ficou sóbrio. O brasileiro, anestesiado por piques cultural e camiseta vermelha, ainda acha que a culpa é do Bolsonaro. É a síndrome da fila do pão. O pão sumiu, mas você culpa o padeiro anterior, mesmo vendo o atual colocando farinha no ventilador. Milei não prometeu conforto. Prometeu libertação. E entregou exatamente isso. Dor e dignidade. Lula prometeu amor e entregou CPMF em formato de Pix. Enquanto a Argentina atrai empresas, o Brasil afugenta empreendedores. Enquanto a Argentina sai do buraco, o Brasil pega uma pá e Lula sobe no palanque para chamar isso de justiça social. Resultado? Pela primeira vez em décadas, brasileiro começa a olhar para a Argentina com inveja. O país do choripã agora tem menos vergonha de si mesmo do que o país da feijoada. A esquerda continua rindo do Milei, enquanto o real derrete, a gasolina sobe e o plano é taxar até o vento. A Argentina começa a assumir o próprio destino. Não delega mais esperança a salvadores da pátria. Estão construindo com o que tem, enquanto a gente continua esperando mais verba da União. O Brasil ainda tem chance. Mas ela está sendo gasta com brigas ideológicas, criação de conselhos ineficazes e aplausos em eventos da ONU que não mudam nada na vida de ninguém. A gente precisa acordar, mas preferiu tomar mais uma dose de discurso populista. Año y medio hemos borrado 100 años de dirigismo y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo. Muitos diziam que era impossível reformar o Estado argentino, reduzindo o déficit público que era mais de 5% do PIB. Mas Milei demostrou o contrário. Fiscal ininterrumpido, porque solamente hubo equilibrio fiscal cuando estábamos en default, o sea, no pagando la deuda. Por eso me causa gracia cuando dicen, no, que estamos maquillando la deuda. Menos mal, digo, ellos, digamos, que lograban equilibrio con default.
Y en ese contexto hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en un mes. Pusimos las cuentas públicas em ordem em um mês na linha financeira. Lembrem-se disso quando o governo brasileiro disser que a única saída para o equilíbrio fiscal é aumentar os impostos. A Argentina resolveu um déficit muito maior, cortando despesas. Milei dispensou mais de 50 mil funcionários públicos e fechou mais de 100 estruturas do governo. Com o enfrentamento do déficit fiscal, veio a queda da inflação. E viva a liberdade, carajo! A Argentina era um aviso, agora é um espelho. A diferença? Eles quebraram e aprenderam. A gente ainda está quebrando com a ilusão de que quem quebrou antes era o culpado. A Argentina escolheu o caminho difícil, mas pelo menos escolheu acordar. O Brasil escolheu continuar anestesiado, preferiu um governo que promete igualdade entregando miséria geral. Milei cortou a gordura, Lula cortou a vergonha. E se você ainda acredita que esse é o caminho do amor, parabéns. Você é um investidor do fracasso, porque aqui, quem sonha com liberdade é tratado como um inimigo. E quem sonha com um Estado provedor vai acordar no barranco sem luz, mas com cartaz Lula 2026 colado na parede. Por hoje é só, ladies and gentlemen, esse foi o Nog News, porque no Brasil a verdade não é prioridade. A realidade é só mais uma fake news que atrapalha a festa do Estado. Aqui, a decadência virou política de governo.